Olá, mais uma vez estamos aqui com o Diário de Oração e hoje talvez a reflexão pode ser que não te agrade tanto, porque vou continuar falando da oração, mas a partir de uma outra referência que nós nem sempre gostamos de ouvir. E que referência é essa? De que, pelo fato de rezarmos, podemos rezar todos os dias, nem sempre nós seremos vitoriosos como se a oração fosse a busca de um prêmio que nós precisamos. Exatamente isso. Isso não tem que te desanimar, obviamente, porque senão você pode pensar assim, então, para que adianta a minha oração? Por que é que eu vou rezar sempre? Por que é que eu vou me dar esse trabalho de achar que preciso rezar? Se eu não vou conseguir prêmio todos os dias? Ou se eu não vou ser vitorioso todos os dias? Ou se eu não vou ter forças todos os dias? Mas acontece que isso faz parte da sua humanidade. E é assim que a gente tem que entender a oração. Nós não somos super-heróis porque rezamos. Não existe isso. É bom a gente já tirar isso da nossa cabeça. Nós não vamos lutar contra todos os problemas e vamos todas as vezes ter as nossas vitórias. A oração não deve ser a busca de um prêmio. A oração não deve ser a busca ou o alimento de uma superstição pessoal. Nós temos que acabar com essa ideia e tirar isso da nossa cabeça. A oração, ela não pode ser vista como um processo em que todos os dias, todas as orações que eu faço, um monte de orações que eu faça, nem sempre elas estão imbuídas ou plenas da espiritualidade que precisam estar. E esse talvez seja o nosso erro, de buscar na oração aquilo que ela nunca vai nos dar, que é a permanência sempre, como se nada pudesse nos atingir. E esse é o maior erro que nós temos. E eu tenho muito medo, e até mesmo como padre, tentar ou alimentar isso, até mesmo sem querer, nas nossas pregações, nas nossas maneiras de falar sobre Deus. Isso é um engano e nós temos que fugir disso. Quando a gente fala que a oração ela é aquilo que nos abastece, nos alimenta e nos dá forças, a gente quer dizer a verdade, é justamente isso. Mas ela nem sempre, a partir da sua atitude, vai te ajudar a ser vitorioso em determinada coisa. Porque senão a gente se perde nisso. Eu posso ser uma pessoa, por exemplo, como padre, todos os dias, é o exemplo mais próximo que eu tenho, todos os dias eu celebro a Santa Missa e nos finais de semana, 2, 3, 4 missas. Isso não quer dizer que num dia eu vou estar fraco diante das minhas dificuldades. Não quer dizer que eu não vá ter as minhas fragilidades, os meus erros ou os meus pecados. Isso faz parte da minha condição humana, que eu preciso, claro, todos os dias lutar contra. É uma luta diária que a gente trava com isso. A nossa espiritualidade, ela nos mantém constantes nos nossos embates com o inimigo, ou com os males, ou com aquilo que vem diante de mim, ou contra mim. E nestas há dias que eu posso perder. Quando eu me refiro a essa perda, eu não me refiro ao fato de que o mal vai me dominar, mas eu estou dizendo que a minha oração ela vai me fazer ser constante na batalha, constante. É aquela velha história que parece até autoajuda, né? Eu perco hoje, mas amanhã eu venço. Eu perco hoje, mas não desisto da luta. E a gente tem que ter essas referências, senão a gente se perde justamente na compreensão daquilo que Deus quer para cada um de nós. Senão a gente vai vivendo uma coisa muito estranha, que é assim, quando eu vou rezar, eu já vou com o pensamento de Deus. Eu já vou com Deus ali condicionado dentro de uma caixinha que eu abro e digo, Deus, é assim que eu quero que o Senhor me atende. Olha, Deus, eu te pedi isso, então é isso que eu quero que o Senhor faça para mim. Quando a gente faz isto, é aquilo que eu disse antes, a gente condiciona, formata Deus. E outro dia a gente conversava sobre isso. Para a gente entender melhor essa situação é assim, condicionar Deus é quando eu coloco Deus a meu favor. E para a gente entender seria assim, vamos supor, eu digo para as pessoas assim, olha, Deus é um Deus de misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Que é um Deus que acolhe e que perdoa sempre. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar como Deus me perdoa. Não tem meias palavras nisso aí. Ou perdoa ou não perdoa. Mas eu sou convidado a perdoar sempre. Isso é ser Deus de misericórdia.
Agora, quando eu condiciono Deus, o que eu faço? Eu digo assim, Deus é misericórdia. Mas se você errar, não tem problema. Mas se você não for misericordioso hoje, pode ser misericordioso amanhã. Olha, Deus pede que você faça determinada coisa para alguém. Então você tem que fazer. Olha, Deus pediu que você faça isso para alguém, mas não precisa ser hoje, pode ser daqui a um ano. Então isso é quando eu condiciono Deus na minha vontade. Eu traduzo para mim uma vontade que é de Deus. Para a minha compreensão, melhor dizendo, uma vontade que é de Deus. E esse é o nosso erro na nossa oração. Se Deus pede que eu perdoe, é para que eu perdoe. E aí eu vou lá, coloco Deus no meu jeito, condiciono Ele e diz assim, não, Deus pede que eu perdoe, mas não precisa perdoar todo mundo, só algumas pessoas. Então eu estou condicionando Deus. Ah, Deus pediu para eu perdoar, mas não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Não, Ele pediu para perdoar hoje. Então quando eu condiciono, eu faço as minhas vontades a partir de uma vontade que eu acho que é de Deus. Então por isso que na nossa oração, e eu quis trazer essa reflexão, não para a gente se perder e achar que nós não somos pessoas que rezamos ou que mereçamos a graça de Deus. Não é isso que eu quero que vocês entendam, que você entenda. Eu quero que você entenda que a oração ela tem que ser pura. A oração tem que ser uma oração sem querer convencer Deus. A oração não é para você ganhar prêmio, ou figurinhas, ou estrelinhas de Deus. A oração é para você viver um momento pleno, só você e Ele. E Ele sabe das suas alegrias, sabe das suas dificuldades, sabe das potencialidades que você tem para mudar, para vencer. Deus sabe de tudo isso. Por isso que Ele te quer perto dEle, porque assim você se torna mais constante na sua luta. E se amanhã você for um pouco mais frágil, não quer dizer que você vai ser eternamente frágil, porque a oração te dá essa constância e é isso que você tem que buscar. Quando você começa a pedir muito prêmio, achar que Deus precisa te dar algumas coisas porque você reza muito, é sinal de que a sua oração não está tendo sentido e muito menos está te ajudando de alguma maneira na sua vida. Quando a sua oração for uma oração para buscar alguma coisa, principalmente a prosperidade diante de Deus, para Ele te ajudar a ganhar tal isso, para Ele te ajudar a fazer tal coisa, é sinal de que não está tendo oração aí, nunca teve. A oração é o princípio do encontro e pronto, né? Naquele encontro você pode, claro, pedir, você pode agradecer, mas aprenda a estar com esse Deus. Aprenda isso, só. É uma coisa que eu tento fazer, não estou dizendo que eu sei fazer isso plenamente. Procuro fazer na minha fragilidade. Então, por isso que hoje, essa nossa reflexão quer nos ajudar a isso. A buscar, pela nossa experiência pessoal, pela sua experiência pessoal, a viver de uma maneira mais plena esse encontro com Deus. Não ter muitas artificialidades, superficialidades. Ser um encontro direto mesmo, é isso que eu preciso, é isso que eu me encontro com Deus, é assim que eu me vejo com Ele. E claro, Deus te ouvirá com certeza. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.